vamos começar a segunda parte do nosso estudo do terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E vamos começar com os mundos de expiações e provas. Lembrando que no estudo anterior deste capítulo, na primeira parte, nós vimos o quê? Os mundos primitivos e os mundos ditosos. Agora nós vamos começar a ver as características dos mundos de expiações e provas. Nos mundos de expiações e provas, os seres que os habitam têm inteligência e qualidades inatas, ou seja, nós podemos ver que esses espíritos já trazem em si um progresso anterior. Por outro lado, possuem numerosos vícios, que constituem o quê? O indício de imperfeição moral. Então nós temos, por um lado, a inteligência e as qualidades inatas, que mostram um progresso que já ocorreu, e os vícios que demonstram uma imperfeição moral. Quer ver o mundo de expiações e provas? A Terra. Então nós não precisamos nem dar muito das características deste mundo. Basta que nós observemos ao nosso redor a Terra, com suas qualidades, mas também com suas dificuldades dos seus habitantes, nós vamos ter ideia de como que é o mundo de expiações e provas. Continuando esse estudo, tem uma mensagem, um ensino muito interessante que eu vou ler agora para vocês. Nos mundos de expiações e provas, espíritos degredados de outros mundos, por sua obstinação no mal, renascem em meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer com que estes últimos avancem, através de suas inteligências desenvolvidas e da semente dos conhecimentos que adquiriram. Nos mundos de expiações e provas, os espíritos lutam com a perversidade humana e com a inclemência da natureza, desenvolvendo as qualidades do coração e da inteligência. Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. A leitura foi grande, nós vamos fazer uma pausa e vamos explicar. Observem como a lei divina é perfeita. Existem determinados mundos que estão deixando de ser mundos de expiações e provas e estão se tornando mundos regeneradores, que são mundos mais felizes. Então a bondade divina faz com que os espíritos que habitam esses mundos em transição, que ainda são espíritos obstinados no mal, reencarnem em mundos que são mundos primitivos e estão se transformando em mundos de expiação e prova. Como nós sabemos, a escala tem vários degraus, até mundo primitivo, mundo de expiação e prova, mundo regenerador. Então, se o mundo de expiação e prova está se tornando no regenerador, os espíritos maus não vão poder ficar nesse mundo regenerador. Mas Deus não os abandona, encaminha eles para mundos primitivos. Estes espíritos inteligentes, chegando no mundo primitivo, ajudam o mundo primitivo a evoluir e ele se transforma no mundo de expiação e prova. E esses espíritos que foram degradados, juntos com os espíritos primitivos, vão ajudar esse mundo a progredir cientificamente, intelectualmente. Por quê? Porque eles trazem dentro de si a intuição de conhecimentos que eles adquiriram no outro mundo. E, convivendo com esses espíritos primitivos e convivendo entre si, tanto os degradados quanto os primitivos, nesse convívio, nessas lutas, nessas dificuldades cotidianas, vão despertar o quê? A inteligência e vão aprimorar ainda mais as qualidades do coração. Então, nesse exemplo, nós podemos ver a justiça divina que não abandona nenhum ser e faz com que as próprias dificuldades que o espírito enfrenta possam se tornar uma motivação, uma mola propulsora para que ele se torne um espírito melhor. Agora nós vamos falar do mundo regeneradores, que é o mundo que a Terra vai se tornar. Ela está numa transição para se tornar um mundo regenerador, um mundo de regeneração. Como que é a característica desse mundo? O ser humano
ainda tem que suportar provas, porém sem as angústias das expiações, ou seja, são provas mais suaves. O ser humano ainda não é perfeito, ele ainda é falível, ele ainda comete erros e se equivoca e deixa de executar a lei divina. Logo, o mal ainda não perdeu completamente o seu império. Inclusive, é possível que algum espírito do mundo de regeneração recaia, ou seja, tenha que encarnar no mundo de expiações e provas, se ele continuar praticando o mal. Mesmo assim, nos mundos regeneradores já começa a existir a aurora da felicidade. Por quê? O homem ainda tem sensações e desejos nesse mundo? Tem. Porém, as paixões desordenadas já começam a deixar de existir. As relações sociais, elas são mais iguais, igualitárias entre as pessoas, já não temos tantas diferenças sociais. E todos buscam praticar o bem e cumprir as leis divinas. Daí nós podemos ver que tudo na criação, seja material ou seja espiritual, progride. E que até mesmo a destruição nada mais é do que a transformação de onde vai surgir um estado mais perfeito das coisas. E é por isso que nós observamos então a nossa Terra, que está se transformando, como nós já dissemos, de um mundo de expiações e provas para um planeta de regeneração. Então, resumindo, moralmente os espíritos progridem e materialmente, fisicamente, também os mundos progridem. Podemos observar mais uma vez a nossa Terra, que começou como uma bola de fogo incandescente, com o passar dos milhões de anos foi se acalmando, foram formando os mares, os continentes, os oceanos, mas mesmo assim ainda é um mundo que tem o quê? Muitas convulsões geológicas. Mas mesmo essas convulsões, quando a Terra se tornar um mundo de regeneração e não necessitar mais de tantos flagelos naturais para impulsionar os espíritos ao progresso através do rigor, através da dor, mesmo essas revoluções elas vão se tornar mais suaves, mais amenas, até se tornarem quase inexistentes. Por quê? É o progresso físico do globo terrestre. Então, resumindo, a Terra vive um período de crescimento moral, que se realizará com comoções e lutas de ideias, como nós podemos observar ao longo da história da humanidade. Diversas ideias conflitantes entre si, umas mais autoritaristas, outras menos, umas mais humanitárias, outras menos. Essas ideias elas vão se conflitando. E agora, nesse momento de regeneração, não vai ser diferente. Porém, quais as ideias que vão vingar e que vão permanecer? As ideias que tragam para nós o bem-estar, que tragam para nós o bem, porque nós estamos progredindo espiritualmente. E assim, após essas perturbações passageiras, será restabelecido o equilíbrio. Assim, gradativamente os espíritos maus, eles estão sendo excluídos e renascer em mundos inferiores. Aqui na Terra tem renascidos muitos espíritos justos e pacíficos e fraternos. Porém, essa regeneração não significa na substituição integral dos espíritos que habitam a Terra. Porque muitos de nós, aqueles que já trazem dentro do coração a vontade sincera de acertar e praticar o bem, permaneceremos na Terra quando ela se tornar um mundo regenerado. E isso para nós será um grande prêmio, porque a Terra será um mundo muito mais feliz. Ainda não perfeito, mas certamente muito mais feliz. Agradecemos a todos que estiveram conosco nessa noite. Convidamos todos a ouvir uma outra música de Tim Vanessa. No vídeo passado nós indicamos o Mundo Escola, que fala da Terra como um mundo escola que está em regeneração. E hoje nós vamos indicar a Aurora, também do Tim Vanessa, que fala da Terra, né? Desde a criação dela, como ela vai se formando e os diversos acontecimentos. Observem, acompanhem a letra e vocês vão ver que é uma melodia muito linda, que junto com a outra completa esse nosso estudo. Muita paz a todos, até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir.